Já a residência médica é onde você vai ter a parte principal da sua formação, sabe? É como você... Em vários países, você não consegue exercer medicina sem residência. E tem um porquê disso, né? Porque a faculdade é realmente medicina, bicho. As pessoas que acompanham a gente, eu acho que tem essa mesma... Justamente por a gente puxar isso várias vezes, tem uma visão muito parecida da medicina que a gente tinha e as pessoas que eram mais próximas da gente tinham, de que assim, meu irmão, medicina é um negócio que é difícil pra caralho, me perdoe aqui o termo, mas é difícil pra caralho, velho. É um negócio que é muito complexo, entendeu? Você passa 6 anos ali e faz a residência e você vê ainda que você não sabe porra nenhuma, entendeu? É muito complexo. E uma formação ruim é a mesma coisa que você dar uma pistola na mão do cara, pô. Porque a capacidade que esse cara tem de fazer iatrogenia, coisa ruim... Ao mesmo tempo que você não aprende nada na faculdade, né, assim, diante do geral, você não sai bem preparado, independente de onde você tenha feito faculdade, você ganha uma autonomia muito grande e uma responsabilidade muito grande quando você se torna médico. Por isso que você falou exatamente, aí a questão da pistola. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa 6ª temporada do 7º Cast, um podcast de medicina baseado em vivências e as fontes são as vozes da nossa cabeça. Como todos os episódios dessa temporada, a gente começa agradecendo nossos parceiros, pessoal da Domus Doctor, que montou esse cenário aqui padrão pra gente. Eles fazem toda a parte de assessoria, marketing, tráfego, linha editorial, tudo para você conseguir montar a sua estrutura de marketing médico. E o pessoal da GX, Contabilidade Médica, que é da nossa confiança, o Arthur lidera, siga ele aí depois, @PJ na Med, especialista em contabilidade médica, com mais de 1.000 clientes médicos. E uma das coisas que ele me falou, já repeti isso em algum episódio, não lembro qual, é que 9 em cada 10 médicos pagam mais imposto que deveria e J é um deles. Então, então, J está deixando dinheiro na mesa, não seja como ele. A partir dessa temporada ele já vai melhorar isso daí com o nosso podcast. O tema de agora que a gente vai falar é um tema recorrente nas nossas caixinhas, que é sobre como escolher o serviço de residência. No brainstorm aqui, Davi já falou que nem todo mundo vai poder escolher o serviço de residência, né? Primeiro pelas circunstâncias, mas Danilo vai iniciar falando um pouquinho sobre esse tema. A gente já teve um episódio na 2ª temporada que foi falando se valia a pena ou não sair de casa. O primeiro episódio da 2ª temporada, né? Mas vai ter um pouco de interseção, mas a gente vai trazer coisas novas nesse episódio agora, que é falando sobre como escolher realmente até dentro da sua própria cidade. Exato. Escolher seja em casa, né, na sua cidade ou em outro lugar. Alguém até pode puxar essa parte aí de como, se vale a pena sair ou não da residência. Eu queria, na verdade, puxar esse episódio até por um outro olhar, que é o seguinte. A residência médica é um dos pontos principais da carreira, da formação da carreira. Lucas sempre puxa isso aqui. Muitas pessoas, a maioria das pessoas, a gente não sabe onde fez faculdade. Mas geralmente você sabe, pelo menos entre os colegas ali, né? O paciente às vezes também não sabe onde você fez residência também, né? Mas entre os colegas, a maioria sabe onde é que esse cara fez, onde é que você formou. Existe essa pergunta, as pessoas sabem onde cada um fez a formação. E na nossa época, Danilo, aí a gente já falando como velhos, só tinham 3 faculdades em Salvador. Né? Então você conhecia a pessoa, a sua pergunta era, você fez faculdade A, B ou C? Eram só essas. Agora acho que já tem, sei lá, 8 ou mais. Não, muito mais. Então você não tem nem como mais, você nem como conhecer todo mundo. Na nossa época a gente conhecia todo mundo. Quem era contemporâneo a gente sabia. Fulano era da mesma turma que eu, mas ele era da Baiana, o outro era da Federal, o outro era da FTC. E tem outra coisa, dizia muito. Hoje em dia a faculdade do cara, não sei se felizmente ou infelizmente, não consigo dizer, mas assim... Não me diz muito. Se alguém me fala, fiz faculdade na Federal de não sei aonde, isso não me diz muita coisa assim. Essa informação não me traz já a residência médica é onde você vai ter a parte principal da sua formação, sabe? É como você...
em vários países, você não consegue exercer medicina sem residência. E tem um porquê disso, né? Porque a faculdade é realmente medicina, bicho. As pessoas que acompanham a gente, eu acho que tem essa mesma, justamente por a gente puxar isso várias vezes, tem uma visão muito parecida da medicina que a gente tinha e as pessoas que eram mais próximas da gente tinham, de que assim, meu irmão, medicina é um negócio que é difícil pra caralho, me perdoe aqui o termo, mas é difícil pra caralho, velho. É um negócio que é muito complexo, entendeu? Você passa 6 anos ali e faz a residência e você vê ainda que você não sabe porra nenhuma, entendeu? É muito complexo. E uma formação ruim é a mesma coisa que você dar uma pistola na mão do cara, pô. Porque a capacidade que esse cara tem de fazer iatrogenia, coisa ruim... Ao mesmo tempo que você não aprende nada na faculdade, né? Assim, diante do geral, você não sai bem preparado, independente de onde você tenha feito faculdade. Você ganha uma autonomia muito grande, uma responsabilidade muito grande quando você se torna médico. Por isso que você falou exatamente, aí a questão da pistola. E outra coisa é assim... As pessoas que olham de fora, assim, que não estão na medicina, ficam assim, pô, os médicos são muito corporativistas, que ficam reclamando que abre toda hora uma nova faculdade, ou que tá só defendendo os interesses. Óbvio que a gente defende nossos interesses, óbvio que a gente defende que não abra a faculdade à torta direita, que não reserva de mercado. Mas qualquer pessoa que, inclusive leigo, que não seja médico, se olhar com carinho, velho, vai achar um absurdo você abrir qualquer faculdade em qualquer esquina, entendeu? Porque se você forma um médico e autoriza ele a exercer a medicina com a formação ruim, muitas pessoas vão sofrer a consequência grave disso, entendeu? Isso eu lembro quando eu lembro. Ser você. Eu sei. Porque... Não só vão como estão, né? Então, tem muita gente sofrendo isso já. Mas eu lembro que quando eu era da faculdade, as pessoas falavam isso várias vezes. Eu lembro que as pessoas tinham preocupação. Porra, você não tem preocupação do médico que você vai se formar? Como é que esse cara vai terminar a faculdade? Se ele amanhã vai estar com o CRM. Hoje, banalizou tanto essa formação de médico ruim, que as pessoas nem falam mais isso. Falam só da parte de defender a profissão mesmo, assim, de uma maneira mais corporativista, mas esquecem de falar do crime que está sendo acontecendo na formação desses médicos. Se a formação no geral está ficando mais fraca, mesmo as faculdades mais tradicionais também perderam com isso, porque desvalorizou os professores, né? Então são professores piores, desvalorizou os métodos de ensino, que hoje a gente pode até discutir isso em um outro episódio, mas são piores, desvalorizou, diminuiu os campos de prática, diminuiu absurdamente os campos de prática disponíveis para ensino. Então, se no geral piorou, como é que você vai se defender disso? Como é que você vai se formar? Como é que você vai ter um destaque na sua carreira? Como é que você vai exercer uma medicina padrão? E a gente sabe assim que a autonomia, a gente aprende mesmo na prática, e a gente aprende mesmo quando a gente tem autonomia. E é a residência nesse ambiente. Esse eu acho que eu queria... O pontapé inicial desse podcast partir desse pré-requisito. Mesmo muitos anos atrás, vamos dizer, décadas, a residência já tinha o seu papel crucial na formação desse bom médico especialista, e médico vai resolver muitos dos problemas que vão estar aí para o especialista, né? Mas hoje, mais ainda por essas questões que você trouxe, né? Acaba ressaltando ainda mais o papel de uma boa residência. Então, acho que todo mundo que está assistindo esse podcast aqui, a pessoa tem que, se não entendeu até hoje, entender. A residência não é opcional, entre aspas, dá para ser um bom médico sem residência? Dá para ser um bom médico sem residência. Agora, a residência, ela vai, assim, ser muito definidor da sua área, e vai permitir, assim, uma garantia um pouco maior de que você vai, de fato, ser um bom médico, um médico mais experiente, que vai tomar condutas mais assertivas e tal, em qualquer área que seja, áreas mais clínicas, clínica médica geral, cirurgia geral, enfim. Partindo desse pressuposto, né, a gente vai entrar num tema específico desse episódio, que é como escolher um serviço de residência. Óbvio que para você escolher um serviço de residência, você tem que se preparar bem, porque senão, como o Davi primeiro falou, assim, você não consegue escolher, né? Vai ser o que sobrar para você. E muitas vezes você não só é o que sobrou para você, fica aquela dúvida assim, né? Eu entro nesse serviço ou não entro nesse serviço e tento mais um ano, por exemplo, de preparação? Antes de chegar nessa fase, tem aquela questão das provas que o cara vai fazer, né? Normalmente essa dúvida começa assim,
O cara quer começar a escolher o serviço de residência no começo ali, no quinto, sexto ano, o cara já começa a se preocupar com isso. E aí fica pensando, tá, mas quais provas que eu faço? E aí ele começa a antecipar, às vezes, uma escolha que ele nem tem ainda. Né? Que ele nem tem ainda. Então, uma das coisas fundamentais, e aí trazendo um ponto assim, é que a minha opinião é que o cara que está se preparando para a residência, principalmente hoje em dia, que tem... Realmente, hoje a galera está se preparando muito melhor. Né? Tá bem mais... Antigamente, na nossa época, quem fazia cursinho estava na frente. Hoje em dia, o cursinho, todo mundo tem acesso aí, tem muita pirataria de cursinho, hoje em dia qualquer um consegue, mas os métodos de estudo estão cada vez avançando mais, inclusive aqui no 7º ano. Mas eu acho que a pessoa hoje ela tem que fazer o máximo de provas possíveis, né? O máximo de provas, principalmente esses processos seletivos unificados, SUS Bahia, SUS São Paulo, e aí depois que ele passar, ele escolhe. Né? Ele vai lá, beleza, passei no SUS São Paulo aqui, tenho a possibilidade de ir em tal e tal serviço. Velho, vai no serviço e dá uma olhada, né? Mas não fica nessa dúvida muito tempo antes, faz o máximo de prova possível que você conseguir, né? Óbvio, dentro das suas circunstâncias, mas também não fica perdendo muito tempo antes do processo, que prova eu vou fazer, que prova eu não vou fazer. Eu quero só terminar o meu raciocínio, assim, dessa entrada porque a gente vai explicar o que é que o serviço tem para ser esses que você vai escolher que vai fazer. As pessoas vai surgir essa dúvida que eu citei, de entro nesse serviço que eu passei, foi o único que eu passei, ou não, né? Então, o que eu sugiro é o seguinte, bicho. Se planejem da seguinte forma. Qual é o melhor ano para eu fazer minha preparação? Eu percebo que muitas pessoas fazem a preparação por fazer, entendeu? Chega ali no 6º ano, tá na hora de fazer, vou me preparar. Não tem problema se preparar no 6º ano, não tem problema depois se preparar no ano depois, isso é uma escolha pessoal. Mas se planeje para estar numa circunstância boa da sua vida que você vai conseguir se dedicar bem a isso, entendeu? Se você precisa juntar dinheiro, talvez não seja a melhor hora, então deixa pro ano que vem então. Por que eu falo isso? Porque se você sabe que você deu o seu melhor e você passou só naquele, não tem, aí é isso. Você sabe que você deu o seu melhor. Pode assumir, é aquele. Às vezes você não vai conseguir passar em 6 serviços para ter escolher, mas você sabe, você vai estar com a consciência livre que você deu o seu melhor, que você se preparou bem. Agora, se você se preparou mal, perdeu em tudo e passou uma, vai ficar aquele gostinho. Porra, me preparei mal. Eu poderia ter feito melhor. Será que eu poderia, se eu estudasse mais, eu ia ficar... E, velho, esse ano é um ano muito doído pra você ter que fazer 2 vezes. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, que isso aí com certeza alguém tá com essa dúvida lá. O que é uma boa circunstância para se preparar? Você falou assim, se prepare no ano em que você tá numa boa circunstância. O que é isso? O que é uma boa circunstância? São várias coisas que entram aí, né? Por exemplo... Se o cara pegou o pior rodízio de internato da residência, os piores rodízios da residência, e é muito pesado do internato, na preparação para a residência. Isso pode ser uma circunstância ruim para o cara, né? É muito individual. Se o cara tem um internato que é muito tranquilo, já é tranquilo. Se o cara tem um optativo de internato que cai no 6º ano e que ele fica tranquilo, é tranquilo. Se o cara precisa juntar dinheiro, eu vejo muito isso. Precisa juntar muito dinheiro. O mais importante do que o estágio do internato é essas outras condições. É a parte financeira. Não, e a parte pessoal também, familiar. O cara teve filho agora. Ou vai ter filho em setembro, quando começam as provas. Isso é o ano de você se preparar. Tem gente que pode se organizar, mas talvez não seja a sua situação. É levar isso em consideração. Exato. Quantas pessoas às vezes você não pega na mentoria? Que tá ali dando 4, 5 plantões e você já sabe, você tem que ficar repetindo toda a mentoria ali. Cara, assim não dá, você não vai conseguir se preparar. Então, se você precisa desse dinheiro, eu preciso agora, não posso abdicar desse plantão, talvez não seja a melhor hora. Ao invés de 4 ou 5, dê 10. Junte o dinheiro para no ano que vem você reduzir. Exatamente, porque se você fica conciliando as duas coisas, você fica fazendo as duas coisas mais mal feitas, né? Você nem consegue juntar tudo que você poderia dinheiro, porque você poderia estar trabalhando mais, nem você consegue estudar direito. É melhor você trabalhar duro um ano e no outro ano se preparar bem. Isso é um exemplo, mas as coisas são muito individuais. A mentoria ajuda muito nisso, porque a mentoria ela não considera só com a preparação, mas ela considera a circunstância do cara, né? Como eu vou te ajudar aqui? Como é que a gente vai se planejar? Será que isso é o melhor para você agora? Uma das coisas que eu sempre falo é que assim, não tem circunstância perfeita, né? Você nunca vai... Porque o ano vai ser sempre muito duro, vai ser sempre difícil. E até do ponto de vista pessoal, eu vou dar um exemplo. Vão ter percalços no caminho. Sempre
é impossível um ano, eu já acompanho centenas de alunos. Não existe nenhum que o ano ele é uniforme. Que tipo assim, que não tem nenhum problema, que é sem nenhum atraso, que não tem nenhum momento em que o cara tá pensando em desistir. Nunca tem, né? E existem problemas e problemas. Então vou dar um exemplo aqui. Esse ano teve um aluno meu, que ele tava com os linfonodos, não sei o quê, e ele tava com suspeita de linfoma, velho. Tipo assim, isso aconteceu em junho. Falei, cara, tipo assim, não existe nada agora mais importante do que você investigar isso. E se for isso, e não tem como você estudar até resolver isso. Como é que o cara vai, com a suspeita de linfoma, o cara vai conseguir se preparar? Não tem como, né? Não tem como uma mulher que vai ter um filho em setembro, que o parto vai acontecer em setembro, desse ano sem as circunstâncias. Mas também você não pode falar, não, eu quero juntar 250 mil reais, porque o que eu acho que isso vai me dar um mega... Aí também não, né? Aí também não. Assim, acho que a gente tem que ter um cuidado. Não, eu tenho que ajudar minha mãe. Beleza, você precisa ajudar a sua mãe, mas vem cá. Você não precisa resolver a vida financeira da sua mãe no seu primeiro ano que você fez. Nem é sua função. Nem é sua função. Vezes, e muitas vezes você não vai conseguir. Porque se você tiver essa expectativa, você vai passar 4, 5 anos para você conseguir fazer isso, né? E eu não estou julgando se o seu ato é bom ou ruim, né? O que eu estou te dizendo é que você tem que ter um objetivo que talvez para sua mãe mesmo é muito melhor que você postergue essa ajuda por um tempo para você conseguir atingir o que você quer, do que você ficar nessa coisa. Então, a parte financeira ela é importante, mas a gente tem que ter uma ideia aqui na preparação, em escolher o serviço, é que para você escolher o serviço, você tem que ter uma boa preparação para você poder escolher. Sim. Né? E essa boa preparação, ela envolve você ter uma noção do que tá ali que você vai conseguir fazer. Eu tô sendo um pouco embalado, mas é mais ou menos assim. A parte financeira, você não pode querer ter uma vida de luxo já no primeiro ano. Não, você vai, talvez ali nos 3 primeiros meses, se matar, juntar ali, vou dar um número, uns 40, 50 mil reais. Você junta, para depois de abril a novembro, você trabalhar o suficiente para você se manter. Porque o maior retorno que você vai ter na sua vida como médico é justamente a sua residência. Esse é o maior retorno, né? Então, eu acho que essa circunstância ideal é você conseguir ponderar o que é que realmente você precisa, né? do que você quer, né? Porque é diferente o que você quer e o que você precisa. E aí sim você vai ter essa sensação. Bom, eu dei realmente o meu máximo, porque eu fiz o que eu precisava fazer ali no começo, depois eu fiz o necessário para eu conseguir me manter do trabalho. Porque realmente hoje o que mais atrapalha o cara é o trabalho mesmo, né? E depois vem questões pessoais, vem problemas que o cara tem no internato, querendo ou não, o término de relacionamento atrapalha, mas também o cara consegue ali depois de 2 meses recuperar. E tem que ter cuidado também, porque essa mudança de vida, ela pode inclusive interferir na escolha da residência. A gente vai falar de critérios mesmo, objetivo, de como escolher, etc. Mas um cara que ele começou a trabalhar muito, começou a ganhar muito, mudou de vida, começou a ter um padrão de vida que ele não tinha antes, assumiu parcela de carro, parcela de apartamento, um aluguel mais caro, etc. Aí ele conseguiu, mas independente de tudo isso, ele conseguiu ser aprovado em algumas provas. Aí ele tem um serviço que é muito bom, mas que trabalha muito, não vai ter tempo de dar plantões por fora, e um serviço que é inferior, mas que a carga horária é um pouco menor, que ele consegue dar os plantões. E ele precisa dar os plantões porque ele tem contas para pagar. Ele tem a parcela do carro, ele tem o aluguel mais caro, e aí ele vai estar abrindo mão de um bom serviço, muitas vezes que ele passou, para fazer uma residência pior, e aí volta o que a gente começou falando. A residência é a parte mais importante da vida. Então, essa mudança de estilo de vida, isso tudo também pode atrapalhar na escolha. Não deveria, mas muitas vezes atrapalha. Antes da gente entrar nos aspectos mais objetivos de como escolher a residência em si, onde você vai fazer prova e tudo mais, eu queria deixar mais um argumento para o que o Danilo falou naquela situação onde você só em um lugar você foi aprovado e você está na dúvida de assumir ou não assumir. Isso para mim não
não entra na minha cabeça a pessoa fazer a prova para uma residência no serviço onde ela não faria a residência. E isso é o grande objetivo um dos grandes objetivos desse podcast hoje, aqui, esse episódio. É você saber identificar um bom serviço de residência. Não o perfeito, que perfeito não existe. Existem muitos bons serviços de residência pelo Brasil. Mas você saber identificar para que você faça prova, várias provas, como o Lucas falou, não uma ou duas, mas várias, mas em serviços onde você de fato assumiria. Isso. Porque na hora que você passar, meu amigo, pode ser que você passe em uma, duas, 5, pode ser que você só passe em uma mesmo. E tá ótimo, porque tá dentro dos critérios que você pré-estabeleceu como uma residência satisfatória para o seu objetivo de vida. Então, Eu fiz. não tem dúvida, passou, Eu segue o jogo. eu concordo com você. Inclusive Exceto, no meu só com uma ano. única ressalva. Tem esses processos seletivos Enare, unificados, SUS Bahia, SUS PSU, Bahia, que você assumiria PSU, 3, não SUS São assumiria... Paulo, que talvez 3 ou 4 ali você assume, mas se você ficar pro final de lista, você pode cair num serviço que de fato você não assumiria. Aí cabe... Mas esse de fato, só depois que você for lá e Sim, ver. não, é isso. Eu quero dizer, pode ter um cenário onde o cara passou só em um, ficou na dúvida, o cara falou, não, vou fazer de novo. Isso é possível. Eu acho que esse de só depois que você passou e ver, aí eu discordo um pouco. Porque facilita muito se você antes, num unificado desse, falar assim, ó, eu vou fazer aqui Mas só porque era tais e tais. SUS, o de Minas, ou o SUS Bahia, ou o SUS Pernambuco. Eu só vou assumir se eu passar nesse ou nesse. Acabou. E você dizer isso antes, você acordar com você mesmo isso antes. Porque depois é muito tentador. Você sofreu um ano inteiro, é um ano duro. E aí você passa numa que não era a sua opção inicialmente, aí fica ali, ó, o diabinho na cabeça. Você vai sofrer tudo isso de novo, você vai... Exato. E aí você fica se martelando Jota, com isso. Eu acho que faz sentido o que você falou. Agora tem um problema aí, é que o cara, pra ele definir isso antes, ó, eu só faço A, B e C, é muito complicado, velho. Porque assim, ele vai definir baseado em quê? O que a gente vai falar aqui. Não, mas às vezes não tem... Mas é superficial. Não tem como saber, não tem como saber. Então, tipo assim, eu falo, você não Mas, bem sincero, mas assim. é difícil também o cara ir visitar e em uma semana visitando ele tirar todas as conclusões, Que é entendeu? difícil, Então, mas assim, Nunca, nem sempre, eu acho. O que eu penso é o seguinte, se você não sabe, é melhor assim, não tem como... Agora, vamos lá. Uma coisa é, não, o meu sonho é só fazer nesse. Beleza, vá porque é o que você quer. Agora, não quer dizer que o outro, porque você acha que não é bom, que você não vai ser um bom médico ali. É isso que eu quero dizer. Não, você né? pode se permitir esse conhecer, procurar saber informações, repensar aquela coisa. Você pode se permitir, óbvio, lá no fim das contas você vai ter que tomar uma decisão difícil, importante na sua vida. Mas, assim, acho que essa decisão prévia, ela é válida, ainda que seja permitido, você reconsiderar. Pô, esse serviço aqui, eu talvez não conheci também, deixa eu pedir mais informações. Eu fiz exatamente mas com muito isso. cuidado, com muito cuidado. Eu não fiz prova em Salvador, na Bahia, porque eu queria fazer residência em São Paulo. Dentre as provas de São Paulo, a primeira que eu fiz foi a da Unifesp. Eu fiz a prova sabendo, eu não vou assumir se eu passar. Ah, então por que você fez? Porque era a primeira. Eu queria quebrar o gelo da prova de residência. Era a primeira de todas. Então eu me inscrevi nela, para ir lá, para fazer uma prova, para sentir aquilo ali e começar a maratona de prova, que era praticamente uma prova por semana, uma prova a cada 2 semanas. Mas, Jota, Mas eu já estava certo na minha cabeça. Se eu não passar em nenhuma das outras, só passar na Unifesp, eu não vou assumir, porque para mim não era um serviço. Eu podia até estar errado, né? Mas eu procurei isso antes. É justamente esse ponto que eu tô falando, é o seguinte. O que eu tô querendo trazer aqui, eu acho que pra você, pra sua realidade, isso talvez seja válido, porque talvez era o que você queria pra você mesmo. Mas o que eu tô querendo dizer, muitas vezes as pessoas, elas acham que se ela fizer nesse local, ela não vai ser um bom médico. E saem bons médicos de todos os locais, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, né? O produto final, a residência, ela tem um papel muito importante nisso. Só que é possível, e aí você da parte cirúrgica pode até apontar isso aí, acho que é até uma discussão que eu queria trazer aqui, é que até de locais ruins, às vezes podem sair excelentes cirurgiões. Mas é muito difícil. É muito difícil. Tem situações. Tem serviços que são moderados, que dá para sair excelentes profissionais, sejam cirurgiões ou clínicos. Tem serviços que são muito ruins, que assim... O cara tem que ser muito fora da curva, uma coisa muito Ele tem que andar na contramão do serviço. O que ele aprender, ele não aplicar. São world class neurosurgeon ou são cirurgiões muito tops e fizeram residência de expressão insignificante.
Calma aí, tio. Tenho. Então, o que você tá falando assim, Eu não tô citando nome, não. É um caso fora da curva, tem que lembrar disso também. Sim, mas existe. Mas é isso que a gente tá querendo trazer esse Tudo ponto bem, aqui. mas aí eu acho nunca nem sempre. A gente não pode também banalizar de dizer, não, faça qualquer lugar, porque você pode ser bom de qualquer jeito. Mas não ninguém é tá assim falando também. isso. Ninguém É prudência. É muito você... Um cara, a mentoria ajuda muito isso, porque você tem uma pessoa com mais a chance de você se tornar um excelente isso é um profissional. tema dele. Veja, pessoal, assim, esse é um tema extremamente É por isso que a delicado. gente fala só em podcast, né? É um tema delicado, porque não tem como a gente, tipo assim, falar, porque assim, é uma situação muito pessoal. E assim, eu garanto pra vocês que se vocês chegarem pra me perguntar ou pra Danilo antes pra te ajudar a escolher, ninguém vai querer te ajudar. Agora, se você chegar pra Jota, pra gente aqui, qualquer pessoa falar, velho, passei em tal lugar ou em tal lugar, me ajude a escolher, velho, eu acho muito difícil que não só a gente, que alguém, se ele souber que ele não vai te ajudar nessa escolha. Sim, mas antes disso você precisa escolher onde você vai fazer prova. E aí eu acho que você precisa ter um mínimo de noção. Mínimo de critério. Um mínimo de critério. E de fato, não fazer prova onde você não vai fazer, onde não é uma opção para você, baseado nesse mínimo de critério. Eu pensei assim, ao recusar fazer na minha terra natal, e fiz a primeira prova sabendo já que não era uma realidade para mim. Eu iria estudar mais um ano se eu só passasse naquela. Agora, depois que eu passei, minha primeira opção era a USP. Eu passei, ok. Mas se eu não passasse na USP, passasse na Unicamp, na Santa Casa, na USP de Ribeirão e no IANSP ou no SUS São Paulo, num serviço bom. Se eu passasse nessas, aí eu ia ter um trabalho para definir. Eu não preciso ir para a prova sabendo, minha primeira opção é a USP, minha segunda opção é a Unicamp, minha terceira opção vai ser a USP de Ribeirão Preto. Não precisa. Você sempre vai ter seu sonho, o topo da montanha, o topo do pódio, é aquela. Mas você tem que ter uma lista de outras possíveis. Não dá pra sair atirando pra todos os lados e onde passar, aí eu vou ver se vale a pena ou não. Nem achar que só pode ser esse serviço, senão não presta, e nem achar que também qualquer um serve. Mas eu concordo. Eu tô fazendo um contraponto próximo do que Lucas. Dá pra você, como do mesmo jeito que dá pra você ser um grande médico com a faculdade de baixa expressão, ou que a gente sempre incentiva, a residência é mais delicado, justamente por isso que a gente fez esse podcast, justamente para trazer alguns critérios para ajudar você a escolher um bom serviço, identificar isso. Mas eu concordo que, assim, sua circunstância não permitiu, você teve que ficar na sua cidade natal só tem esse serviço, e você precisou fazer aqui e esse serviço não preenche algum desses critérios, ainda assim dá para ser um bom cirurgião, é isso, dá para ser um bom da sua circunstância, sempre levar em conta a sua circunstância. Agora a maioria desses caras que eu até citei, não veio mas alguns nomes na minha cabeça, eles depois fizeram um fellow depois. Tem um que eu conheço que é um neurocirurgião pediátrico de altíssimo nível. Fez um fellow na França. Teve outro que foi para os Estados Unidos. Complementou a formação, a deficiência. Ou seja, não tem jogo perdido. Entendeu? Não tem jogo perdido. Você vai ter um caminho mais longo depois. Mas saiba que a residência não vai ser suficiente se for num lugar ruim. Às vezes nem mais longo. Acho porque que esse termo foi o cara teve... Você fez um fellow de um ano. Você pode fazer um fellow de um ano em um lugar top. E às vezes o cara... Acho que esse termo, acho que talvez sumarize assim e chegue numa pacificação aqui. Não existe jogo perdido. Acho que não existe jogo perdido. Sempre dá pra correr atrás, ser aquele profissional que você queria ser e tal, independente de onde você se forme. Agora tem que entender que certos caminhos vão ser um pouco mais tranquilos, vão ser um pouco mais recompensadores, vão ser um pouco mais fáceis do ponto de vista de satisfação, de motivação, vou dizer. do networking, das oportunidades. Agora, tem jogo perdido? Talvez não, acho que não tem jogo perdido. Se você tá num bom serviço de residência e você é um residente meia boca ou quebra-mão, a chance de você se dar bem é maior. Agora, se você tá num serviço que é ruim, você tem que ser padrão total. Você tem que ser bom, é isso. Você tem que pegar o que a gente fala aqui e aplicar 100%. Porque se você não for padrão total, aí a chance vai ser muito ruim. E tem uma coisa que Jota falou, que assim, que eu concordo 100%, é que você vai ter que buscar correr atrás das deficiências. Então, vou dar um exemplo. Na radiologia, eu consigo trazer isso com muitos exemplos. Então, por exemplo, a USP. Velho, eu saio de lá com a formação de ultrassom, que eu faço dupla de tudo, por exemplo. Lá eu aprendo isso na minha residência. Tem residência que eu conheço que o cara não faz dupla de nada. Eu vou sair da residência mais apto a trabalhar com mais oportunidades, podendo trabalhar com mais coisas do que ele. Mas nada impede desse cara correr atrás, fazer curso de dupla, curso disso, fazer complementação,
né? Tem Um optativo. optativo. Isso aconteceu comigo. A minha residência não tinha um preparo bom para Doppler, especificamente, que é uma área de atuação também do cirurgião vascular. Faz parte hoje do meu exame físico. Mesmo que eu não cobre do paciente, mas eu vou passar ali o aparelho e vou ver. É um complemento. Mas eu tive que correr atrás. Apesar de eu ter feito lá na USP, não tinha. A gente não tinha um bom preceptor que ensinava Doppler pra gente. A gente não fazia no dia a dia. A gente pedia a radiologia. A gente pedia o exame na radiologia, né? E aí, no meu R4, eu vi que eu ia terminar sem saber Doppler. Fiz um curso em Ribeirão Preto. E vocês podem até discordar de mim e ficar chato. Cá pra nós, velho. A maioria dos estudantes de medicina, eles saem da faculdade, mesmo assim, sem saber estudar. Mesmo. Sim. Eu tenho um aluno que ele, em 6 anos, ele nunca ficou 1h30 sentado estudando. Nunca. Então ele chega no ano de residência, de preparação, que ele vai ter que passar, às vezes, 7 horas por dia estudando, 6 horas por dia estudando. O cara não consegue, velho. É que nem um músculo, pô. É a mesma coisa que você querer levantar 150 quilos no supino, nunca tendo levantado 10 quilos em cada lado. Muitas vezes, esse cara, ele não vai conseguir passar na residência top no primeiro ano. Então, ele já tem um ano para trás. Então, assim, ele pode fazer uma residência, passar numa residência que não é a de expressão, e esse ano que ele teria que estudar para residência, ele vai ter que complementar lá na frente com outro curso, com fellow, com outras formas, A questão toda disso aí é ele ter essa maturidade. Mas aí ele entra a mentoria. ele saber que ele tá entrando e que ele vai precisar depois compensar essa deficiência dele. Esse podcast, não é querendo puxar jogo essa... perdido não tem. Agora, assim, só mais uma vez para pegar esse gancho aí. Tem coisas que se aprende depois, tem coisas que habilidades que se adquire depois, maturidade se adquire depois também, experiência depois. Agora tem certas coisas que é difícil de replicar fora do ambiente da residência. Sim. Então, assim, muito cuidado com... Mais uma vez, nunca tem jogo, acho que não tem jogo perdido, nem 8, nem 80, mas, assim... Selecione com muito carinho onde você faria, não é querendo, onde você não faria. Assim, querendo puxar a sardinha aqui para nossas mentorias, né? Não volta nunca mais. Mas o papel da mentoria é justamente esse, cara. É justamente porque, como isso é uma coisa muito individual, você tem um mentor ali que ajude você a tomar essa decisão, entendeu? Uma pessoa que enxerga de fora, que tem mais experiência que você, ajuda muito mais. E isso é muito individual, velho. Então, assim, a gente tenta generalizar aqui, até já tem um posicionamento um pouco mais duro, mas talvez se ele estivesse conversando com aquela pessoa especificamente, vendo a circunstância da vida dela ali, talvez seja outro direcionamento. Mas assim, eu concordo em geral com o que o Jota fala. Mas quando eu vejo dentro das circunstâncias específicas de cada um, então eu vou dar um exemplo. Tem uma aluna que ela tem 2 filhos, por exemplo. Tipo assim, ela não vai conseguir estudar muito nunca para uma residência. Né? Ela não vai conseguir estudar muito nunca. Ela nunca vai conseguir ter uma preparação no suficiente para passar na USP, por exemplo. Ou ela não vai conseguir ir para São Paulo, entendeu? Então, essa pessoa, eu tenho que falar para ela, cara, você pode ser uma excelente médica. Claro. Você pode ser um excelente cirurgião vascular fazendo isso, sabendo que algumas coisas talvez você não faça tudo, mas você vai ter que escolher algumas poucas coisas para você complementar e você fazer muito bem. Sim, mas dentro da circunstância dela, ela vai ter mas é isso. Mas aí são, a melhor possível dentro da circunstância. São pontos de exceção. Né? O que eu acho que tem que ter cuidado aqui é para não generalizar. A exceção é, se você não pode ir buscar o melhor, aí você vai fazer o melhor dentro da sua realidade. Sempre o melhor dentro da sua realidade. E vai suprir as deficiências daquilo ali. É isso. Agora, é sempre mais difícil você ir buscar o melhor, mas é o que tem que ser feito. Isso aí eu acho que dentro das suas circunstâncias, você vai buscar sempre agora entrando assim, especificamente em como escolher uma boa residência, eu queria... Assim, curiosidade, né? Porque aqui não é uma aula, então a gente não vai falar em tópicos. Se fosse tópicos, a gente já estava na aula. Eu queria falar assim, Jota, por que você não faria a Unifesp em cirurgia geral? Porque Unifesp, a gente não vai desmerecer a Unifesp. E talvez primeira... naquela época, né? Talvez naquela pode hoje ser diferente. Hoje eu não sei como é que tá. Inclusive, Unifesp era uma das minhas primeiras escolhas, uma das primeiras escolhas talvez da rádio também, uma das primeiras escolhas de quase todas as especialidades, mas especificamente para JJ sempre teve isso, eu sempre ficava assim, eu acho que se eu tivesse feito cirurgia geral, eu teria ido. Mas Jota soube de alguma coisa que eu não sabia também, não estava pesquisando como ele. Não, especificamente para cirurgia geral, na época que eu fiz prova, eu pesquisei com pessoas de anos anteriores. O que tinha nessa residência ou não tinha nessa residência? Eu pesquisei e o que todo mundo falava era, ponto 1, volume de cirurgia. Era muito baixo mesmo.
Ponto 2. Não digo nem o volume de cirurgia de você operar, porque isso é ruim em todas de São Paulo, né? Pra cirurgia geral. No HC também a gente opera pouco e tal. Mas tinha pouca cirurgia. No R1 e no R2, tinha pouca cirurgia. Até pro chefe, né? Até pro chefe. Então você entrava em pouca cirurgia. O volume de pacientes era menor. E isso, para uma residência cirúrgica, você tem que ter um volume grande. E isso foi o maior determinante. Estava, na época, passando por uma crise imensa, porque era um órgão federal e tinha os hospitais federais estavam com uma dificuldade financeira muito grande. Aí não tinha recurso. Não tinha recurso, estava faltando, ficava tempo sem operar. Eu falei, velho, eu não quero passar por isso. Então, na época, isso pesou bastante e, apesar do nome, eu não tenho dúvida que se eu fizesse lá, eu ia sair com... do ponto de vista de nome, estaria satisfeito. Exato. Mas, naquela época, as circunstâncias não eram nem de perto as melhores. Era um serviço que estava, de fato, ruim. Que você estava realmente preocupado com a sua formação e não com o seu nome, né? Sim. E uma pergunta, assim, que fazem bastante nas caixinhas, eu não sei responder direito, e eu queria hoje a sua opinião depois que você já passou por isso. Você já fez cirurgia geral, você já fez cirurgia vascular. É muito comum um cara perguntar assim, cara, os meus 2-3 anos ali de geral realmente fazem a diferença para minha atuação, ou eu posso ser um pouco mais complacente com meus 2 a 3 anos de geral e realmente focar na minha sub, para atuação profissional mesmo? Óbvio que a gente sabe que o melhor é o cara já tá ali e tem uma boa clínica cirúrgica, mas do ponto de vista prático, a gente que fala assim, o cara ele consegue fazer uma excelente cirurgia, uma excelente sub, fazendo uma geral ali mediana? O que eu vejo hoje, eu hoje lido diretamente com residentes de cirurgia vascular. O cara que fez uma residência de cirurgia geral ruim, ele chega ruim lá na frente. Ele chega inferior aos outros. E muitas vezes não deslancha, porque ele não teve a base. É a mesma coisa do cara que você acabou de dizer, que durante os 6 anos de faculdade ele nunca conseguiu estudar 1h30. Ele vai chegar lá na frente sem uma base boa. Ele não tem como chegar igual. Agora, o que é que eu uso especificamente da cirurgia geral hoje? É muito pouco. É muito pouco, de fato. Né? Por isso que eu falo, inclusive, que é muito melhor você fazer num serviço grande, acadêmico, que você não vai operar muito, mas que você vai ter uma base grande de clínica cirúrgica. Porque essa era outra pergunta que eu ia fazer porque também. Porque isso aí você usa... Isso aí eu não tenho a menor sombra de dúvida, cara. 0, 0, 0. Se eu fosse orientar um filho meu, qualquer pessoa, não precisa operar muito. Não precisa operar muito. Você precisa operar muito a sua especialidade. Se você quiser ser cirurgião geral, você não vai se contentar só com os 3 anos hoje de cirurgia geral. Você vai ter que fazer o aparelho digestivo, ou geral avançada, ou, enfim, outra coisa a mais. Então, esses 3 anos de geral não é para operar. É para você aprender clínica cirúrgica. Mas é porque eu quero um com alto volume. Esquece isso. É vaidade do cara isso aí, né? Ele já quer operar. Não é vaidade, não é valorização das coisas erradas. Exato, é valorizar a coisa errada. É inútil. É inútil, a palavra certa é essa. Eu já vi até é exatamente inútil, mas assim, não é o que vai ser definidor. Mas eu já vi atrapalhar. Eu já vi alguns colegas nossos... Se o cara tiver uma boa base de clínica cirúrgica, não adiantou nada o cara parar pra caralho. Agora, imagino que assim, alguma basezinha ali de técnica vai servir o cara vai pegar. Mas você consegue treinar em cadáver, em robô, em sabe, casa, eu já vi até modelo, isso atrapalhar, esse negocinho. Óbvio que... Eu concordo 100%, eu sempre falo isso. Meu irmão cirurgião tem que operar. Eu mesmo era fominha na residência. Quanto mais você opera, melhor, né? E eu acho que tem que ter uma preocupação se sua residência vai ter volume para você operar, óbvio. Mas esse é um ponto muito, muito sensível aí que você tocou, né? Da geral com a vascular, da geral com a uro, né? Porque, assim, a especialidade que você tem que operar mesmo é a segunda, né? Exato. E uma coisa que eu já vi atrapalhar, por exemplo, é assim, um estudante que ele, tipo o Jota, a gente citou em outro podcast, que ele acompanhava cirurgião e operava muito. Operava. Ele operou tanto no internato, sendo assim, primeiro auxiliar, aí tinha um apendicite, ele já sabia tirar o apêndice sozinho, tinha vesícula, ele já sabia tirar a vesícula sozinho. E aí ele passa numa grande residência como a USP, que opera pouco. E o fato dele operar muito cria uma certa soberba que o cara não tem humildade demais, sabe? Aí fica achando que tá tudo sendo mal feito, que tá fazendo errado, fica falando mal da própria residência. Dos colegas. Dos colegas. Aí o cara
começa a perder oportunidades, velho. Porque ele cria uma aura perto dele que ele só fica falando mal dos outros, de que não tem aquela humildade de chegar lá, pô, como é que o cara faz e tal. Cria uma certa arrogância que pesa contra ele muito forte. Eu já vi isso acontecer. Então, pode inclusive atrapalhar. É óbvio que é um caso ou outro anedótico. Eu acho que assim, é a base. Se você faz num bom serviço, tem uma base boa, sem dúvida nenhuma vai te ajudar. E se você não tem uma base boa, vai te atrapalhar. É uma condição sine qua non que se você fizer uma residência de cirurgia geral ruim, você vai fazer uma sub ruim? Óbvio que não. Você vai ter muito mais trabalho para fazer uma sub boa. Você vai ter que correr atrás de deficiências que você teve e às vezes não dá. Às vezes não dá. A gente já teve exemplos, isso eu estou falando de exemplos que a gente vê no dia a dia mesmo. De residentes que tiveram uma base ruim. Já teve residente que fez geral no lugar ruim, vascular no lugar ruim, foi fazer endovascular lá com a gente. Não acompanhava, cara. Não acompanhava. Passou um ano, que é um ano a residência, e ele saiu bem abaixo do colega. Sem fazer endovascular. Não, então, assim, se você não tem a base, dificilmente você vai conseguir conquistar os novos conhecimentos lá na frente. Trazendo, vou passar para um próximo ponto, mas eu queria só tentar juntar o que a gente falou aqui agora, né? Pra gente chegar num ponto comum. Primeira coisa é que o cara só vai escolher mesmo depois que tiver a possibilidade, mas antes disso ele consegue filtrar um pouco as provas dele, levando em consideração as circunstâncias de cada um e que não tem jogo perdido quanto a isso, né? Ainda nesse tópico, tem muitas especialidades que são assim. Então, por exemplo, ortopedia o cara faz 3 anos, mas hoje em dia ninguém tá fazendo mais ortopedia geral, né? O cara faz cirurgia de mão, cirurgia de ombro, cirurgia de cotovelo. Clínica médica, o cara faz clínica médica, mas depois ele vai fazer cardiologia, endocrinologia. Eu quero puxar outra parte clínica. Acho que a gente falou bastante da cirurgia, mas eu quero fazer essa provocação na parte clínica. Então, na cirurgia, então assim, uma pergunta que era bem comum, então assim, o geral, se for preferir um serviço acadêmico com pouco volume cirúrgico, acho que na isso verdade, é um consenso. não. Com o volume cirúrgico grande. Porque assim, na USP, lá no HC, tinha um volume absurdo. O problema é que a gente não operava. A gente entrava na cirurgia, quem operava era o urologista. Se fosse cirurgia geral, era o residente de cirurgia geral avançada. Ou então o residente da cirurgia do aparelho digestivo. Mas a gente entrava em cirurgia todo dia. Tinha cirurgia todo dia, o dia inteiro. Então o volume cirúrgico é alto. Não necessariamente você precisa estar no status de primeiro cirurgião. O volume tem que ser alto, porque a clínica cirúrgica você é vendo paciente, você tá vendo paciente, pré e pós. Você tem que ter 30 pacientes na enfermaria, você tem que chegar na enfermaria às 5 da manhã e 100 horas para sair na hora que terminar tudo, 10 horas da noite, a hora que for. É assim que você vai aprender. Volume alto é um tópico. Então, qualquer especialidade, volume alto é importante. É melhor você ver mais paciente de radiologia, é melhor o clínico ver mais paciente. Sabe por que o nome é residência? Porque você tem que morar no hospital. Eu entendi que assim, nesse falso dilema que é frequente na área cirúrgica entre alto volume cirúrgico ou serviço acadêmico, é um falso dilema, porque a gente não está dizendo que você vai escolher entre ter volume cirúrgico e não ter o academicismo, eu acho que o cara... versus você só ter academicismo e não operar. Não é isso, é um volume cirúrgico X versus 90% ou 80% de X, não, sem academicismo e muito academicismo. Não tem dúvida, é 80% 90% de volume cirúrgico, mas o que as pessoas se referem como volume cirúrgico é o volume cirúrgico para ele. Né? Então eu acho que é isso aí, assim, porque dificilmente um serviço que seja realmente acadêmico, o serviço vai ter um volume cirúrgico pequeno, né? Pois exatamente. Acho que isso não existe. Não existe. Agora, talvez o seu volume cirúrgico no R1 e no R2 e no R3 talvez seja realmente baixo. Você foi o cirurgião. Isso é que eu acho que não tem tanta importância. Aí, só falando desse ponto, né? Assim, eu acho que o ponto principal da formação é a sub. Então, quando eu oriento um estudante, naquela mesmo dilema lá, passei nessa residência, eu passei nessa, quando o cara passou para uma pré-especialidade, eu sou um pouco mais complacente na escolha. Então, eu tenho um colega que é um excelente cirurgião de mão, ele preferiu fazer, por exemplo, ortopedia em casa e depois fazer cirurgia de mão fora. Eu conheço vários cardiologistas que fez uma residência de clínica médica um pouco pior, mas depois fez nas mais tops de São Paulo, cardiologia, endócrino, e aí vai. Então, assim, nessa primeira escolha da primeira especialidade, óbvio, se você passar num lugar que é bom, clínica médica que você pediu para citar, né? É melhor que o primeiro serviço, pode até ser e o que acontece muito, eu vejo assim,
clínica médica é uma coisa que às vezes não precisa de tanto recurso. É isso que eu falo, assim, eu acho que clínica é uma coisa um pouco diferente. Eu seria mais complacente com a parte clínica, eu acho. Mas Então, ainda se, assim... então, se o serviço na sua cidade tem um serviço clínico muito acadêmico, como por exemplo a gente tinha na nossa faculdade. A gente tinha uma faculdade que as discussões clínicas eram boas. Óbvio que não tinha tecnologia, às vezes você precisa de um exame Mas a robusto e formação, tal. sem dúvida nenhuma, o tirocínio de quem fez uma boa formação ali, isso foi muito boa. Exatamente. Então você fazer uma residência residências clínicas ali eram clínica nesses hospitais universitários que tem pelo todo o Brasil, em qualquer lugar, que às vezes tem deficiências de tecnologia, de volume, de tudo, mas tem uma discussão, um preceptor, realmente um mentor. Forte, tem Um mentor que está ali com você, fortes. te ensinando. Eu, com certeza, fazer no lugar desse me parece uma boa opção. E às vezes você fazer a sub, talvez a parte fora. clínica, eu acho que você olhar para os preceptores daquele local, Vale muito. para as mentes, quem é que passa as enfermarias, quem são essas pessoas, eu acho, eu não estou no meu local de fala, né? Mas assim, do que eu lembro da faculdade talvez ali o R1, R2, você aprender uma linha de raciocínio, você entender como que as pessoas chegam naqueles pontos, né? Eu Ter acho um que mentor, né? esse ponto, eu acho que é uma um coisa que eu ponto acho a ser considerado. Que é muito importante também, assim, é um critério objetivo, fácil de você identificar e direcionar a sua escolha, é fazer uma área básica, clínica, médica ou cirurgia geral, ou enfim, uma área básica, pré-requisito, você fazer num hospital que tem muitas especialidades já. Por quê? Se você vai fazer clínica médica num hospital que já tem uma residência de cardiologia, que já tem uma residência de nefro, que já tem uma residência de endócrino, de reumato, enfim, de múltiplas especialidades, é porque é um hospital que ele já tem, mesmo que ele não tenha tanta tecnologia, que era o que a gente não tinha lá no Hospital das Clínicas na faculdade. Mas você vai ter discussões de alto nível. Porque você não vai ter clínico discutindo um paciente complexo da enfermaria da clínica só entre vocês. Não, vai ter clínicos, um cardiologista, um especialista ali discutindo interconsultas, as né? interconsultas. E isso era uma grande vantagem lá do Até HC. se preparar para a prova da R3, né? Exato. Que você roda em clínica, roda em nefro, roda Até para escolher melhor. Porque senão o que acontece quando o hospital não tem tanto recurso assim, não tem tanta estrutura, né, e corpo clínico grande, ele começa a te disparar. Você vai, esse mês você vai rodar em tal hospital, cardiologia. Esse mês você vai rodar endócrino em tal hospital. Esse mês você vai... Que isso acontece em Salvador, por exemplo. Então, eles suprem isso porque é uma obrigatoriedade do MEC para você ter a residência de clínica médica ou de cirurgia geral, você tem que rodar em áreas pré-estabelecidas. Mas é muito melhor você ter tudo isso no seu hospital. Porque você vai... conversando ali, você não perde o contato, no mês seguinte você já mudou de rodízio, de estágio, mas você está no mesmo ambiente, você pode ir lá na enfermaria e continuar participando das sessões clínicas daquela especialidade. Então isso é uma coisa que eu acho importante. Se for um hospital com múltiplas subespecialidades, tende a ser, via de regra, um serviço um pouco melhor. Só sumarizando para a gente tentar trazer isso aqui, né? Critérios objetivos para o pessoal que está escutando a gente sobre a escolha especialidade. A gente falou aqui que alta demanda é importante. Talvez se a gente fosse um pouco mais flexível o pré-requisito, né? E depois fazer. Até mesmo porque antigamente, se você quisesse fazer um grande serviço de residência a sub, você teria que fazer o pré-requisito. Mas hoje em dia existem tantos métodos de preparação, mentoria, com cursos de aprovação, que nivelaram muito isso. Sim. Então, antigamente no HC não passava ninguém na uro ou na vascular. Nas subcirúrgicas não passava ninguém. Hoje em dia, com as preparações mais específicas, as pessoas de fora entram, entendeu? Os primeiros colocados às vezes são de fora. É mais difícil, mas não é impossível como era antes. E os processos seletivos, assim, eles estão tirando um pouco a subjetividade, né? Prova prática está diminuindo muito, entrevista quase nenhum tem mais, isso... Querendo ou não, isso é uma forma de dar uma isonomia maior no processo. Exatamente. Então, a gente teria essa ressalva aí com os pré-requisitos. O Jota trouxe outro ponto agora, né? De ter várias subs no local. Isso até subs da própria especialidade. Isso é muito importante. Isso. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falei que é um ponto forte da minha residência, é da sua, que você falou do Doppler, é a de Jota, que ele falou que tem várias coisas. Na sua especialidade, se o serviço abarca todas as subs dela.
Então, por exemplo, As áreas de atuação, né? nas áreas de atuação. Lá na neurocirurgia a gente tinha neurocirurgia funcional, nervo periférico, trauma, tumores benignos, tumores malignos, Isso, assim, endovascular, é uma das vascular. residências mais completas do Brasil, se não é a mais completa. Tanto que muitos residentes de outros serviços iam fazer estágio lá. Por nos exemplo, clubes e tal. em neurocirurgia, só para trazer como exemplo, né? É muito difícil muitos serviços de residência ter estruturado um serviço de neurocirurgia funcional ou de nervo periférico. Então, muitos rodavam lá, porque é um ponto fraco de várias residências, isso só é um exemplo, né? Então, se o hospital ele tem essa capacidade de fazer você rodar em todas as áreas de atuação, eu acho que é um ponto positivo. É um ponto para você levar em consideração. Uma dificuldade muito grande que a galera tem, assim, eu vejo, mas na minha cidade, como que eu vejo aqui no meu estado, quais as melhores residências? E essa é uma dúvida que eu vejo, normalmente é a galera que tá ali no 3º, 4º ano, 5º ano, porque quando você vai começando a conviver... A partir do 5º, início do 6º, você respira residência, só fala de residência. E as pessoas já vão comentando entre... Você vai... Não se preocupe. É um pouco de ansiedade, mas a coisa acontece meio que naturalmente. Você vai vendo os seus veteranos diretos, um se mexe na frente, um ano na frente, passando nas provas, aí você encontra, aí ele começa a comentar. E você, se não comentar, você pergunta também. E né? A hora vai chegar. Perguntaram pra mim hoje, qual é o top 5 de residência de clínica no Paraná? Ele não tem como eu saber o top 5 no Paraná. Mas assim, um guia assim geral, ó. Normalmente, os centros universitários, né? A federal do seu lugar, ou uma estadual, ou uma faculdade de renome que tem, normalmente é um bom lugar. Sim. Esse daí. Normalmente você se guiar pelas faculdades públicas, universidades que tenham serviço de residência, são bons locais. E assim, como é que eu fazia para saber? Então assim, sempre tem um veterano seu que está fazendo residência na mesma especialidade que você quer. E aí entra o que a gente falou no outro podcast, que é o networking, que são as ligas. Então, assim, se você está na liga, vão ter pessoas mais velhas que você na liga que você vai conhecer. Então, eu falo de Yuri, né? Quando o Yuri estava lá fazendo... Eu nem conhecia Yuri, mas tinham pessoas que eu conhecia e conhecia ele. Ele falou, converse com o Yuri aqui, porque ele passou e ele fez as provas. Tinha Hugo. Eu conheci a Danilo, não, converse com o Hugo aqui porque ele vai conseguir te ajudar. Eu falava, e aí, velho, quais são as provas que você acha que eu devo fazer para tal área? Não, ele vai falar, eu fiz essa, o que é bom é isso, isso e isso. Porque assim, a gente até gostaria de ajudar todo mundo, mas a gente não tem como. Mas assim, dentro do seu meio, você vai conseguir na hora certa. Então, não se preocupe se você está no 3º ano, no 4º ano e você não sabe a top 5, né? Porque isso vai chegar para você. Um critério que, óbvio, que vai entrar, mas eu quero fazer uma ressalva a ele, é o seguinte, qual é a primeira escolha? Então, qual é a primeira escolha no SUS Bahia aí? A primeira escolha é tal, a segunda é essa. Eu levaria, obviamente, isso em consideração, mas só pra galera mais nova, assim, eu vejo que é um movimento que acontece, é o seguinte, as pessoas perderam realmente essa capacidade de sacrifício. Por exemplo, na minha época, o serviço principal de ortopedia era o X. Só que esse X sempre era o mais pesado. E ele era a primeira escolha na minha época. Esse serviço continua igual, bicho. Ele é bom, ele tem volume, tem academicismo. E não é mais a primeira escolha. Só que não é a primeira escolha. Agora quem vai pra ele é o número 120 da lista. Porque ele é o mais pesado. Você acredita nisso, velho? Eu acredito porque eu vejo isso também. Porque os caras estão preocupados em dar plantão, em tempo pra estudar. Como eu participo o serviço é igual, ele é bom ainda. Isso é um absurdo. Mas eu acredito. Mas é verdade. Que a galera não tem a capacidade de sacrifício, perdeu isso. Eu participo de reuniões de Coreme e tal, e como lá na Bahia é um processo unificado, então a gente vê essa coisa. Na vascular não tem muito isso, mas a gente vê em outras áreas as pessoas reclamando, os coordenadores das residências reclamando, gente, eu tô sem residente porque eu preciso diminuir o número de plantões, os residentes estão dizendo que aqui não dá para trabalhar, porque é plantão sempre, não dá para pegar plantão fora porque é a rotina, e eu preciso mudar isso porque eu não tô preenchendo minhas vagas, sendo que o serviço é excelente. E eu olho assim, eu falo... E agora começa a entrar residente ruim, porque pega o cara 120 da lista, agora começa a entrar gente ruim pra lá. E na minha cabeça, eu falo, cara, tinha que ser exatamente o contrário, não é o serviço de residência se moldar... É o poste mijando em cima do caminho. Exato. E aqui puxando um outro ponto, é o seguinte, cara, se você tá muito na dúvida, a mentoria te ajuda, de verdade, né? Então assim, eu posso falar pela própria mentoria aqui do 7º ano, que... A gente tem mais de 150 alunos, a gente tem 16 mentores, além de mim, que orientam individualmente. Então, todas as nossas reuniões são individuais, você tem a cada 15 dias reunião individual, você e o mentor, e que além de avaliar a métrica, de ver a plataforma, de ver tudo,
tem todo tipo de orientação. Tem aluno meu que orienta, você está na dúvida, não, anestesia ou cirurgia. Tem esse tipo de ajuda. Tem um aluno meu do ano passado que ele não sabia que existia uma residência de neurocirurgia em Jundiaí. Eu falei, cara, tem esse serviço aqui. Esse serviço aqui já me falaram que é bom. Ele fez e hoje ele está fazendo residência lá. Então ele não ia fazer a prova. Foi o único lugar que ele passou. E que ele passou por conta. Talvez se ele tivesse no cursinho, ele nem ia saber que isso existia porque não tem o meio. Então, assim, é uma outra forma de você ampliar o seu network ali também. E querendo ou não, é um serviço que você está pagando. Então, buscar no seu mentor uma pergunta. E aí? Onde é que eu faço minhas provas? Tem vários alunos meus que eu falo, acho que tem que fazer aqui, tem que fazer em tal lugar também, esse lugar aqui é bom. Ah, mas estou na dúvida se eu passo ou se não passo. Não, primeiro, depois a gente resolve isso, a gente vai lá e faz. E a mentoria está aí para isso. Eu queria trazer mais um ponto, que é o seguinte. A gente falou aqui, já citou, né? Volume e academicismo. Mas o que é academicismo, Davi? É uma pergunta difícil aí, mas para ele se virar. E a gente também vai ajudar a responder aqui. Mas o que é ser um serviço acadêmico? O que é que você considera? Isso faz muita diferença, né? Eu bato muito nessa tecla, e todos aqui, mas é um tema que particularmente eu gosto muito de falar, né? Muita gente realmente não entende o que é, e isso chega na caixinha de perguntas às vezes. O que é esse academicismo? Essa é uma das coisas que é um dos maiores diferenciais, né, de um serviço de residência. E que uma das coisas que quem fez residência no serviço acadêmico, certamente, é uma das coisas que mais sente falta no dia a dia, na prática, no trabalho do dia a dia, hoje na eu labuta sinto diária. Que é aquele trabalho de formiguinha, aí eu vou dar exemplos práticos, acho que é a melhor forma de explicar, que é o quê? Aquela visita beira-leito, aquela discussão acadêmica de, olha, quais são as hipóteses diagnósticas aqui? Que síndrome é essa aqui? Quais são as hipóteses diagnósticas? Quais são as possibilidades que tem de diagnóstico? Pode ir por lá, pode ir por cá. Ah, é sensível, as discussões clínicas, né? Aí vai indo, né? Como é que é o tratamento? Vai para lá, vai para cá. Isso tudo beira-leito. E você vai para as discussões clínicas de sentar numa sala de reunião de manhã cedo, às vezes, com os caras que têm décadas de experiência, super respeitados nacionalmente e internacionalmente, para discutir um caso específico que você avaliou, você examinou, você operou, você viu o resultado, viu o AP e está ali discutindo com essas pessoas e os residentes, e você tem uma sessão de imagem, e tem uma sessão de mortalidade, você tem uma discussão, você vê discussão entre dois professores se debatendo ali, né, sobre um caso, uma dúvida. Isso você não encontra fora do ambiente da residência. Você não encontra. É muito difícil replicar isso. E isso tem, assim, eu acho que um impacto muito profundo no tipo de profissional que você vai ser, no cuidado que você vai ter, com um diagnóstico bem feito, com uma investigação bem feita, de raciocinar mesmo o caso, não de você pegar um caso cortado a facão e opera aí de qualquer jeito, bicho. Isso faz diferença para ser um cara bom e ser um cara excelente. Agora lembre, né, que tem uma parte disso aí, que é o cara quer ir para um serviço acadêmico, mas entenda, isso aí é um tempo extra, né? Então, sim, a sessão ela acontece, você vai ter que operar 7 igual, da manhã, evoluir igual, prescrever você igual. Você vai ter que... Quem que você acha que vai apresentar o artigo da sessão acadêmica, né? Então, lógico, assim, lembre que isso, mais uma vez, vem com você participando disso. E você muito acha que vale, quem vai... muito custo que muito quem vale. vai para apresentar o artigo é o professor catedrático que vai fazer o comentário ou vai ser o residente? E isso impacta, claro, isso é um trabalho a mais, óbvio, e isso faz toda a diferença. Que profissional você quer ser? Eu ia complementando isso, tá? Aqui tentando lembrar. Não lembro de quem é essa frase, mas eu acho muito boa, que o nego diz, olha, no campo ali, naquela faixa dos bons profissionais, a concorrência é alta. Na faixa dos excelentes, a concorrência é baixa. E isso impacta na sua segurança que você tem nas suas condutas, na sua autonomia, na sua capacidade de você liderar uma equipe, de ditar condutas para, às vezes, colegas mais velhos que você, entendeu? E dizer, olha, não, mas é por aqui. A evidência é essa, eu sei que nesse caso aqui a gente vai por ali, mas o caminho é por aqui. E eu sei isso, por aquele tal, e saber raciocinar e ter segurança no que você está fazendo. Vários pontos, eu já vi isso com o Davi várias vezes, a gente discutindo, assim, entre a gente vai e volta, a gente vê assim, cara, como faz diferença ter feito a residência nesse lugar. Porque a gente consegue discutir uma coisa, a gente vê às vezes que um outro cara se tá batendo cabeça, tá ligado? E a gente consegue orientar melhor, consegue pensar de uma maneira uniforme. Não, até hoje, a gente, assim, nosso grupo de cirurgia vascular, todo mundo fez, a maioria, ou fez num grande centro, né? Os mais antigos fizeram, todo mundo num grande centro, voltou, formou a equipe, eu entrei depois, e os mais novos a gente está absorvendo da residência. Foi aluno de vocês? Foram residentes nossos.
Então tá todo mundo acostumado com isso. A gente discute 100% dos casos. 100%. Não existe um caso, uma interconsulta do hospital que a gente vai ver que a gente não coloque no grupo. Por mais que a gente já tenha tomado a conduta, às vezes, avaliei esse paciente e tal, fiz isso, mas solta no grupo lá. Se todo mundo concordar, vai ficar em silêncio e tá tudo certo. Se alguém tiver um contraponto, vai contrapor e aí vai acontecer a discussão. E isso é sem dúvida nenhuma, uma herança, um costume que a gente teve da nossa residência. Quando eu cheguei, eu faço minhas palavras da vez, eu senti muita falta disso, né? De um ambiente acadêmico, que tem essas discussões. No longo prazo, aí, médio e longo prazo, a gente até pensa em ter um serviço que a gente possa replicar isso aí, né? De ter esse academicismo. E trabalhei com vários colegas que não têm esses hábitos e eu vejo justamente isso, como impacta as condutas. Assim. As coisas não são discutidas, velho. E não é discutida e fica... Ninguém sabe como vai ser a conduta do negócio e fica empurrando para a barriga. O paciente sai prejudicado porque, por exemplo... Com as coisas bestas, assim, né? Qual é a conduta da nossa equipe se tem uma DVE? Quando a gente vai tirar? Quando vai passar uma DVP? Né? Aí o paciente infecta, aí ninguém faz a DVP, e aí vai barrigando, e muda as coisas, sabe? Então, uma coisa... esse academicismo não é um floreamento. Isso tem um impacto isso não é um prático, um no impacto cuidado do importante paciente. na prática. Inclusive, no engessamento, você foi falando, eu fui lembrando assim, que às vezes assim, tem colegas que têm uma conduta muito engessada, né? Se isso, então isso. O cara não consegue abrir a mente e dizer, não, mas peraí, e tal coisa, e isso, aquilo e tal, e enxergar que para um mesmo caso, que pareça... Tem caminhos diferentes ali que são, às vezes, melhor nesse caso isso, no outro aquilo, mas o cara não... Sempre fez daquele jeito, nunca foi discutido no caso diferente daquilo, então o cara não tem... Nunca passou pela cabeça dele uma coisa diferente daquilo, entendeu? Outro ponto para os estudantes, para a galera que está assistindo a gente aqui, assim, tem outros sinais, assim, essa academicismo, concordo 100% com vocês, mas ele pode buscar outras assim, se é um serviço que tem pós-graduação, né? Então, normalmente, serviços... Sinais indiretos de onde é que ele vai encontrar isso. Então, assim, se é um serviço que ele tem mestrado, tem doutorado, normalmente esses serviços, eles têm que levantar hipóteses, vêm de sessões clínicas, é uma forma dele ver isso. E a gente vai ter um episódio sobre congresso, né? Mas quando ele vai no congresso, e aí ele começa a ver dos professores que estão dando aula de quais instituições eles são, né? Então, normalmente, quem dá aula em congresso está em serviços que são acadêmicos. Então, é uma outra utilidade. São formas de você garimpar essa informação. De você pegar essa informação e começar fazer uma pergunta a vocês aqui. Vocês vão para congresso dar uma aula. Eu trabalho em 4 hospitais privados e o público que é o da residência. Qual hospital que vocês colocam assim? Médico, neurocirurgião... O mais acadêmico. Você bota mais sempre o mais acadêmico. Não é o maior. Eu poderia colocar ali um hospital vitrine dos privados que eu trabalho. Mas eu vou sempre com o que eu sou o coordenador da residência, que é o mais acadêmico. Até porque... não sei, eu acho que isso é unânime, todo mundo. Né? E uma outra forma, isso aqui não tem necessariamente a ver com isso, mas foi que me veio aqui agora, é que muitas vezes, várias sessões hoje em dia, elas são transmitidas online, né? Elas são presenciais, mas tem online. E você, como estudante, você pode chegar para o cara e falar, posso participar dessa sessão? Sim. Né? Ninguém vai dizer, assim, acho que pode dizer, mas assim, é muito difícil se houver transmissão online o cara de alguém vai conseguir participar. De não conseguir participar. Isso aí você estando lá 2 dias, 3 dias, já é uma forma de você conseguir uma iniciação científica, enfim, isso abre portas, né? E mais uma vez no academicismo. Aquele gancho do não ter jogo perdido. Inclusive, se você está numa residência, passou numa residência que não é exatamente a mais acadêmica isso aí do já mundo, aconteceu, isso aí já aconteceu na prática. Residente de um outro serviço lá de Salvador. Sessões. Não, ia quando ele estava com tempo livre lá, ia participar de cirurgia, entrava só para olhar. Mas assim, é um cenário específico. Mas essas discussões e sessões, às vezes abertas, às vezes online, inclusive, se você está no serviço que você sente falta de um pouco mais de academicismo, tentar buscar isso. Por onde é que tem sessão aberta? Qual serviço top que tem sessão aberta que eu posso, de repente, participar online, acompanhar e tal? Não substitui, mas é uma coisa que eu sou a favor, por exemplo, hoje em dia existem esses cursos preparatórios para prova de título, sabe? Se você está num serviço que não é muito acadêmico, eu faria isso com certeza.
tá ligado? Que é como se fosse o cursinho, que o cara faz o cursinho. Então, sei lá, Ortop Review, Oftalmo Review, SOS Neurocirurgia, né? Vascular deve ter algum? Vasco Review. Vasco Review. Então, essas plataformas de revisão. Por quê? Porque ali o cara consegue fazer temas estruturados que você precisa ter conhecimento teórico, que às vezes o cara tá numa residência que é muita tocação e não tem um academicismo e ele não consegue estudar aquelas coisas. Se você tiver estruturado esses temas, eu utilizaria essa ferramenta. Não é uma coisa que eu usei na minha época, mas hoje eu os residentes utilizaria. estão usando bastante. Estão usando, né? No R3 já, porque assim, os primeiros anos de residência na neurocirurgia, na vascular e tal, não tem muito tempo para estudar. Então eles assinam o curso e aí vão assistindo aulas e vão... Eu acho ótimo. É super válido. Essa, acho que na nossa geração, Tudo assim, que isso caiu, isso caiu por terra isso ou de aquilo. que... não, Você tem que puder ser agregar, livro agrega. texto. Acho que isso aí, o importante é você aprender. Como você está aprendendo, se é com chat GPT, se é com questão, se é com cursinho, se você está tendo uma boa fonte e está aprendendo... certo. Com a ressalva, mais uma vez, assim, desde que venha para agregar, Isso. não para substituir. Porque senão o cara vai ficar com a impressão de que a especialidade ela tá toda definida ali naquele material ali. E é justamente nas subespecialidades, na especialidade, que as zonas cinzentas são maiores. É por isso que eu falei que não substitui. Isso, eu entendi. Todos aqui, só para poder ressaltar isso para quem tá ouvindo aqui, não parecer que e tudo bem e tal. E eu falo muito isso para os mais novos. Não fique com a ilusão de que quando eu for neurocirurgião, especialista em endovascular, eu vou saber tudo. Bicho, é justamente na especialidade onde você se sente mais... sente mais a dúvida no escuro, e na zona cinzenta de, olha, não tem evidência para isso aqui. A evidência é fácil para as coisas mais básicas, nível 1A de evidência e tal. Na subespecialidade, você vai ter que saber. Ler um artigo, ler outro, ver um trabalho observacional, um ensaio clínico, é o primeiro que saiu naquela área, de um monte de falhas, e ler um capítulo de livro às vezes, ler um outro material, assistir uma aula, ler um editorial, assistir uma aula de congresso para se atualizar. Se você não tiver aquela mesma história do supino, se você lá atrás, de alguma forma, você não se habituou a também buscar a evidência na fonte, a informação na fonte, não é lá depois como especialista, trabalhando pra caralho, um monte de boleto pra pagar, tendo que operar, passar visita, filho, família, carro, viagem, congresso, sei lá o que, você vai parar pra poder aprender a buscar a fonte da informação e tal, você não vai. Não, você não tem que ser pesquisador, mas você tem que ter uma noção de como é que faz esse negócio, você tem que ter se exposto antes e tal. É mais difícil. É muito Você mais gasta difícil. mais tempo. Mais tempo. Quando você já sabe, vira uma coisa automática. Para você pesquisar e tirar uma dúvida ali, é muito mais rápido quando você já está habituado com isso, quando você já aprendeu, do que um cara que nunca entrou no PubMed e vai ter que pesquisar qualquer coisa. Isso não é de vez em quando não, pessoal. É assim, é rotina. Você tem caso no consultório que você manda para um colega. Velho, tô na dúvida, manda num grupo de especialistas. Galera, tô pensando nisso aqui, o que vocês acham? Alguém pensa diferente? Alguém faria outra coisa? O material que eu vou usar é esse aqui. Vocês vê outra opção? Aqui a gente não tem esse, tem aquele outro e tal, não sei o quê. É o dia a dia isso aí, é o dia a dia. Você tem que ter o networking, as redes de conexões, saber buscar informação, ter a segurança, no seu caso, do seu paciente do consultório, o que é que você vai fazer? Porque é você que está tratando. Amanhã, se ele complicar, é você que vai tratar a complicação. O paciente vai responsabilizar você, vai ali procurar. Não vai procurar o chefe da residência, é você. Parafraseando o Danilo aqui, um dos primeiros episódios, tá ficando bom nesse negócio, velho. A gente fez aqui, a gente sempre faz um brainstorming no dia anterior das gravações, colocamos vai pegar aqui... mais uma coisinha aqui, a gente deve estar caminhando para o final, mas uma coisa que a gente citou, e eu quero reforçar sobre outra ótica, a questão da tecnologia. Assim, você não precisa ter toda a tecnologia no serviço, dá para ter um bom serviço sem tanta tecnologia, a gente deu exemplos aqui próximos da gente e tal, mas, mais uma vez, se você puder ter um lugar onde tem a tecnologia e tudo mais, vai fazer diferença para algumas especialidades mais do que para outras. E aí, pegando exemplo, por exemplo, da neurologia. Neurologia é uma área que precisa, hoje em dia, de uma ressonância decente. Facilidade de fazer um angiotomo. Facilidade de fazer uma angiotomografia, uma angiorressonância, às vezes um PET, uma coisa assim. Um anticorpo. Eletroencefalograma, eletroneuramiografia. Se você está num serviço que você está amputado do ponto de vista de tecnologia para conseguir chegar no diagnóstico, seu raciocínio vai até certo ponto. Daí você não passa, entendeu? Exato. Você não passa. Você não foi exposto a essa realidade. O jogo tá perdido? Não tá perdido. Dá para fazer uma buscar, se complementar e tal. Dá para participar de sessão acadêmica. Quer ver uma isso grande... é um diferencial. Esse é um diferencial da residência. Você sabe conseguir acompanhar o paciente da admissão, da apresentação inicial do sintoma, raciocínio, exame, chegar ao resultado do exame, tratar, ver o resultado do tratamento. Isso você não tem na residência, não tem no internato, por melhor que seja o internato. Uma Se grande... você está amputado, você fica limitado. Uma grande falácia que
que surge na cabeça do estudante, do médico já que está ouvindo a gente, acho que menos, mas acho que tem assim, é melhor eu aprender aqui na zona de guerra, depois eu vou para o hospital privado e eu tenho tudo à disposição e eu vou se eu aprender na zona de guerra e aí eu vou estar mais desenrolado. Isso é uma grande falácia, entendeu? Você vai aprender tudo errado, você não só vai saber como chegar no raciocínio. Você não vai saber nem usar as ferramentas que você tiver. Você não vai saber usar a ferramenta que você tem. É que nem quando eu tava no... Isso foi uma história minha. Quando eu tava no começo da faculdade, eu falei, não vou comprar um Littmann não, porque eu quero começar ouvindo, treinando meu ouvido com o esteto ruim. Aí o cara chegou pra mim, a questão é que com o esteto ruim você não vai conseguir aprender, porque você não vai conseguir ouvir o que tá ali. Então, se você não vai conseguir ouvir o que tá ali, não tem como você aprender. Não fazendo propaganda de nenhuma marca aqui, mas é só um exemplo, né? Se você não consegue admirar o que você não vislumbra. Na rádio também é assim, né? Às vezes o serviço é acadêmico, mas é público, e não Universidade Federal, e aí não tem Na rádio é uma área que, às vezes, você fazer uma residência num serviço privado compensa mais do que no público, que você não tem estrutura nenhuma. Né? Você não tem estrutura nenhuma. Então, a gente tá ficando bom. Acho que a gente sempre faz aqui o brainstorm. Os episódios a gente tava meio desanimado aí, mas cada gravação que a gente tá fazendo acho que tá ficando cada vez mais interessante. Tá interligando, né? Exato. Uns episódios com o outro. E eu já antecipo aqui, o próximo, eu acho que vai ser o melhor. Então, mais uma vez aqui, agradecendo nossos dois parceiros, GX Med Contabilidade e Domus Doctor. Que vocês precisarem aí na parte de finanças, contabilidade, planejamento financeiro e de marketing médico, são com essas duas feras aí. E como sempre, se você gostou desse episódio, compartilhe com seu amigo. E se você não gostou, compartilhe com seu inimigo. E até a próxima. Até a próxima.